Bom, só para deixar claro, antes de tudo, que esse vídeo não é uma crítica a nenhuma denominação e nem mesmo ao meio evangélico. Esse vídeo só retrata dos fatos que estão acontecendo no momento, da polêmica que se levantou nesse meio. E como jornalista, eu posso fazer isso. Então, lembrando, mais uma vez, isso não é uma crítica ao meio evangélico e nem mesmo algum tipo de denominação. Somente os fatos narrados de tudo que está acontecendo. Bom, a polêmica se levantou, para quem não está ciente da situação, eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo com a Igreja Lagoinha de Niterói e a Igreja Lagoinha Global. A Igreja Lagoinha Global sempre foi liderada pelo Márcio Valadão, né? O pai responsável pela criação das pessoas que lideraram durante muitos anos o Diante do Trono. E ele é pai da Mariana Valadão, do André Valadão, da Ana Paula Valadão. Eu não sei se tem algum outro irmão, mas esses são os mais famosos, né? E recentemente surgiu uma polêmica muito grande envolvendo o nome Lagoinha, envolvendo o André Valadão. Mais uma polêmica envolvendo o André Valadão, que está sempre envolvido com diversas outras polêmicas. Infelizmente, no meio evangélico, né, eu posso falar isso com uma certa autoridade, porque por muitos anos fui desse meio. O meio evangélico tem muitas separações, diferentemente de outras religiões. Outras religiões, por exemplo, como o catolicismo, é muito mais difícil você ver as separações de igrejas. Então, não concorda com o padre, um membro vai sair, vai se tornar padre e vai fundar sua própria igreja. Isso é muito difícil, né? Um racha dentro da igreja. Então, a igreja católica ela é mais estruturada nessa questão, assim como outras religiões também, né? Por mais que esteja atingindo outras religiões também por questão de doutrina, ainda assim não é igual ao meio evangélico. E exatamente pela falta de concordância, pela falta de um diálogo, talvez, diversas igrejas evangélicas nascem todo santo dia. Não é à toa que talvez na sua esquina, no bairro onde você mora, na sua região, há talvez 20 igrejas evangélicas, 15 igrejas evangélicas, exatamente por conta da falta de concordância, da falta de diálogo, ou por conta até mesmo de uma doutrina. Uma pessoa não concorda, então funda a sua própria igreja, baseando naquilo que ela acredita, naquilo que ela interpreta. Só que essa briga agora está acontecendo com a Igreja Lagoinha, algo que até então não tinha nunca acontecido. E pasmem, a briga no meio da Lagoinha é por conta de um nome. Só que o nome não é o nome de Deus, mas sim o nome Lagoinha, a marca Lagoinha. E essa briga está tomando uma proporção tão grande que parece que os responsáveis nunca leram 1 Coríntios capítulo 6. E eu vou dizer para vocês o que esse capítulo diz. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para os juízes que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão. E isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Litígios aqui se refere à briga. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, isso contra os irmãos. Essa passagem de Paulo para a igreja de Coríntios retrata exatamente uma situação que acontecia dentro da igreja e essas discordâncias, talvez de doutrina, de forma de ensinar, seja lá o que for, porque o texto não diz exatamente o que estava acontecendo ali. Paulo está exortando as pessoas daquela igreja sobre a falta de diálogo e a falta de debate dentro da própria igreja, sem precisar levar essa causa para uma pessoa que não era da igreja. Então era meio absurdo uma situação de igreja ser julgada por uma pessoa que não era crente, que não era cristã. É exatamente isso que Paulo retrata. Só que o ensinamento de Paulo para a igreja não está sendo levado a sério pela situação da Lagoinha. É exatamente uma briga de irmãos, literalmente. Não é só irmãos na fé, que eles são, mas são irmãos. A Mariana Valadão, que é irmã do André Valadão,
está na justiça por conta da marca Lagoinha. E esse se tornou um grande problema. Só que aí eu vou falar, talvez você entenda como uma opinião, mas é fato. O problema aqui não é sobre a separação, porque, como eu disse, isso é muito comum no meio evangélico. Só que é por conta da marca, por conta da concordância. A Igreja Lagoinha, ela sempre teve a sua própria doutrina, talvez desde a época do Márcio Valadão, né? E eu sei que existe uma questão muito grande do Márcio Valadão ter abençoado o seu genro, né? E ter lhe presenteado, talvez, isso é uma história que os membros costumam contar, o Felipe Valadão com o nome Lagoinha, e o abençoou para que ele continuasse seguindo com a Lagoinha aqui no Rio de Janeiro. Foi exatamente o que ele fez. No início parece que tinha um outro nome, era uma célula, um grupo pequeno de pessoas que se reuniam, né? Acho que era Novos Tempos, alguma coisa assim. E eles se reuniam, então o Márcio Valadão, que é o pai de todo mundo ali, né, e pai na fé do Felipe Valadão, entendeu de que, poxa, meu filho, faz o seguinte, pega o nome Lagoinha, cria a igreja aqui em Niterói, que você tem a minha bênção. E foi isso que o Felipe e a Mariana Valadão fizeram. Tempos depois, o Márcio deixou de ser o presidente dessa igreja e passou a ser o filho, o presidente. Há quem diga que ele queria, na realidade, Ana Paula Valadão como presidenta, né? Mas isso aí são outras questões. Quem assumiu de fato foi o André Valadão, que muitas pessoas discordam que ele deveria ter assumido, enfim, mas como eu disse, isso é mais coisa pessoal do que o fato que acontece. O Felipe Valadão, então, depois de receber essa bênção, resolveu criar a Igreja Lagoinha, Lagoinha, Niterói. Só que a diferença é que essa Lagoinha, mesmo levando a mesma fonte para o nome, a mesma forma de culto, talvez, começou a implantar algumas doutrinas que não pertenciam à Lagoinha global, a Lagoinha, de fato, que existia antes essa igreja fundada pelo Felipe Valadão e pela Mariana Valadão. Então, talvez isso começou a gerar problemas dentro da Igreja Lagoinha. Aí eu vou entrar num exemplo muito claro para talvez você entender. Imagina que eu, dono do McDonald's, digo para você, cara, vai lá e funda o McDonald's porque eu acho que você tem talento para isso. Você funda o McDonald's. Só que passa um tempo, ao invés de você seguir os padrões do McDonald's, você começa a fazer coisas que o McDonald's não faz. Você faz um hambúrguer diferente, você faz uma batata diferente, você anuncia lanches novos que não tem no McDonald's, né? Os funcionários usam uniformes diferentes. Então, uma hora eu posso chegar para você, ou então o meu filho, como é o caso da Lagoinha, e falar, poxa, olha só, você não está seguindo a norma da igreja, ou melhor, do McDonald's. Então a gente tem que rever isso aí. Ou você se separa, ou você passa a seguir à risca o McDonald's, o que o McDonald's faz. E é o justo. É o justo. Infelizmente é a realidade. Isso em causa de justiça ganha quem pertence, quem é o dono responsável pela marca maior. Isso numa franquia funciona também dessa forma. Ou a pessoa perde o direito de ter a franquia. E talvez por conta dessa forma diferente de lidar com o culto, com a doutrina, com tudo isso, a Igreja Lagoinha começou a se separar e não reconhecer tanto a Igreja Global como uma igreja filial, talvez. E o Felipe Valadão começou a fundar outras igrejas lagoinhas aqui no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, tem uma em Itaboraí, né? Tem uma outra em Teresópolis, Petrópolis, algo assim. E tem essa de Niterói. Não sei se tem outras, posso estar sendo leigo aqui, mas talvez tenha. Mas de destaque aqui é de Niterói, a igreja de Itaboraí e também a igreja de Petrópolis, se eu não me engano. São essas igrejas. E se eu não me engano também tem uma em Búzios, mas não vou afirmar nada aqui. É o que eu acho. Então, Lagoinha se espalhou pelo Rio de Janeiro e tende cada vez mais a se espalhar com diversas outras igrejas evangélicas. Só que a igreja filial, a global Lagoinha, talvez a Lagoinha Church, como muitas pessoas gostam de associar o termo inglês para o português, a Lagoinha Global tem a sua sede em Belo Horizonte. E também tem uma igreja em Orlando, nos Estados Unidos. Então, quem prega em Orlando é o André Valadão, que vive em Orlando, né? Aqui, parece que tem um pastor à frente, e a Ana Paula Valadão, que é irmã, tem a sua própria igreja, chamada Igreja Diante do Trono. Talvez ela mesma tenha se separado por não concordar com algumas coisas da Lagoinha, e ela preferiu fundar a sua própria igreja. Bacana, fez certo. Tem a sua própria igreja, e pode ir lá pregar, cantar na Lagoinha, mas ela tem a sua própria denominação, porque ela acredita que é daquela forma que deve se fazer. Foi o que eu disse. Talvez você não concorde com essa questão de separação, mas é o que mais acontece nas igrejas evangélicas. Então, mesmo você não concordando com a separação,
É um fato que acontece e ela preferiu seguir assim. Fez certo, fez o correto para não ter problemas no meio familiar, seja lá da forma que for. Mesmo a igreja Lagoinha Niterói ter sido abençoada pelo Márcio Valadão, o André resolveu entender de outra forma e resolveu processar e pedir um dano moral, material, enfim, de 50 mil reais em cima disso. Ou seja, está prejudicando a Lagoinha e talvez seja prejudicando por... Tô falando o que eu acho aqui, tá? Que pode ser, o que pode ser. Não tô dizendo que é o fato. Mas há pouco tempo teve eleição municipal, tiveram candidatos da Prefeitura de Niterói presentes na Lagoinha, firmaram um compromisso com o evangélico, quem ganhasse, né? Pode ter algum tipo de polêmica, o Felipe Valadão já se envolveu em algumas polêmicas de declarações contra outras religiões, foi o fato que aconteceu, se não me engano, no aniversário de Itaboraí, onde ele viu uma espécie de um despacho, como costumam dizer, né? Um trabalho feito talvez pelo candomblé ou pela umbanda ou por uma outra religião feita ali, ele repreendeu, disse que era coisa do diabo e que Itaboraí não iria se submeter a isso, que era uma terra abençoada por Deus e falou um monte de coisas, né? Tem o vídeo, para quem quiser ver, é só colocar no YouTube aí a polêmica Felipe Valadão trabalho espiritual. Coloca dessa forma que talvez você encontre alguma coisa aí. Então, talvez por conta de diversas polêmicas ou a fim de evitar novas polêmicas, você associar o nome Lagoinha a uma pessoa que não pertence de fato à Lagoinha é complicado. Então o André resolveu fazer essa separação. Da mesma forma que o André solta muita pérola por aí, inclusive recentemente disse que os pais não deveriam deixar os seus filhos fazerem faculdade, isso ele falou muito abertamente, uma polêmica muito grande. Então, talvez por conta de diversas polêmicas, teve essa questão de que devo me separar, não é certo ficar junto. E começou a gerar o problema no meio da Lagoinha. Começou a gerar esse conflito no meio dos irmãos. Um pastor da Lagoinha de Belo Horizonte, por exemplo, recentemente deu uma entrevista para um podcast e ele afirmou que foi por conta da questão de doutrina, foi porque o Felipe Valadão não reconhecia o André como presidente, não seguia as normas da Igreja Lagoinha Global, então o André resolveu colocar na justiça por conta disso. Que era uma forma muito simples de resolver. Era só simplesmente separar. Separar, botar um outro nome que estava tudo caminhando da forma que deveria, ou reconhecer. Só que talvez isso não vai acontecer, e o Felipe Valadão já deu a entender que a Igreja Lagoinha terá um novo nome. Talvez só está esperando isso acontecer na justiça, ou não. Por fim, a polêmica continua, né? Isso está à flor da pele. E agora falando como uma pessoa que já foi de igreja evangélica, que é cristã, que acredita no Deus que talvez você acredite também, isso acaba rompendo laços entre irmãos, entre pessoas que deviam cada vez mais estarem juntas de acordo com aquilo que acreditam, né? Eu acredito que muitas pessoas no meio do cristianismo acreditam numa possível volta de Cristo, ou de que o mundo já está caminhando para um lado meio obscuro, seja lá o que acreditam, né? Ou talvez acreditam que não, que está tudo reinando em paz, mas no fim das contas todos eles acreditam que devem ficar juntos, para cada vez mais pregar o amor do Deus que eles acreditam, que eu acredito. Então, quando há uma separação dessa forma, há polêmicas de irmão falando isso, falando o que acha, e ninguém se posicionou. O Felipe Valadão ainda não apareceu para dar as caras e falar de fato o que está acontecendo. É tudo entre linhas, sabe? E as pessoas estão sabendo por sites de notícias. Como o historiólogo, por exemplo, que está informando para você. Você está sabendo através do historiólogo, de um canal de informação, que deveria ser errado, sabe? Não errado por eu passar a notícia para você, mas porque eles já deveriam ter dado declarações. Vocês não deveriam estar escutando declarações de uma pessoa que não é da igreja, entende? Passar informações de uma pessoa que não é da igreja. Isso deveria ser errado. Então o André Valadão, a Ana Paula Valadão, se bem que ela não tem muito a ver com isso, mas é irmã, tá metida nesse meio, deu algumas declarações também, inclusive o vídeo dela foi retirado do ar da própria igreja Lagoinha, porque ela criticou muito severamente, deu a entender que foi o próprio irmão André Valadão. Enfim, esse pessoal, a Mariana, o Felipe, o André, a Ana Paula, deveriam fazer vídeos explicando a situação. Dando a entender, perdão, mas aparecendo e falando para os fiéis, gente, está acontecendo isso, 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 só que estamos procurando resolver. Só que isso não está acontecendo, está gerando esse racha, e essa separação de nome, de marca, tende a separar também os irmãos de fé. Então fica aqui a crítica ao que está acontecendo na Igreja Lagoinha, fica aqui a crítica a toda essa denominação, né, a esse meio neopentecostal que tem crescido cada vez mais no meio evangélico.
de não resolver as coisas como deveria resolver. Então, se servir como conselho, que resolvam da melhor forma possível, porque são famílias. E famílias que eu falo não só a Ana Paula, o Felipe, o André, não. Eu falo das pessoas de dentro da igreja. Todos são uma família, todos são irmãos. Então espero que se resolva da melhor forma possível. E eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha de tudo isso, dessa polêmica envolvendo. Você está de um lado, você está de outro. Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder e talvez trocar uma ideia com você. Lembrando a todos vocês que o canal Historiólogo está de volta, né? Os vídeos ainda vão ser intercalados, estamos estudando as melhores possibilidades. Se você tiver algum tema de vídeo, alguma curiosidade, seja no meio religioso ou não, deixa aqui nos comentários que nós iremos trazer esse vídeo para você. Espero que você tenha curtido, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as próximas notificações, porque em breve nós traremos outras polêmicas, não só no meio evangélico, mas também informações sobre o mundo inteiro. Beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.